Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre algo que todo mundo sente, lá no fundo, a força dos laços que nos unem e, claro, a dor que bate quando esses laços se rompem. A gente vai mergulhar na história da comunidade, tentar entender o que foi que a enfraqueceu e, mais importante, como podemos começar a reconstruí-la. A base de tudo, sabe? É que fomos feitos para conexão. A citação menciona a comunhão, ou seja, comum união, como algo essencial da nossa natureza. Nós não fomos projetados para viver isolados, cada um no seu canto, mas sim para participar da vida uns dos outros. E para que serve essa união toda? Bom, o objetivo é o que se chama de bem comum. Mas calma, não é como um bolo que a gente divide e cada um pega um pedaço. Pense mais como o próprio ambiente, as condições sociais que permitem que todo mundo, seja em grupo ou individualmente, possa crescer, florescer de verdade. É a infraestrutura social que nos ajuda a alcançar nosso potencial. Ok, esse é o ideal, certo? Um mundo conectado onde todos prosperam. Mas e a realidade? O que aconteceu no meio do caminho? Para entender esse abismo, a gente vai analisar a pesquisa marcante do sociólogo Robert Putnam. Ele fez um diagnóstico bem sério sobre o declínio da nossa vida em comunidade. E a conclusão dele, olha, é direta e bem alarmante. Ele diz que, basicamente, por qualquer ângulo que se olhe, o nosso capital social foi se desgastando. E o que é esse tal de capital social? Pense nele como a cola que une uma comunidade. A confiança, as conexões, a reciprocidade. E a pesquisa mostra que estamos perdendo essa cola. Menos 58%. É um número que assusta. Mas 58% de quê, exatamente? O que foi que despencou desse jeito? Então, esse número 58% se refere à queda na frequência a reuniões de clubes, associações, esse tipo de coisa. Para ter uma ideia, entre 1975 e 1999, nos Estados Unidos, a média de participação caiu de 1 vez por mês para menos de 5 vezes por ano. É uma mudança gigantesca no comportamento social. E olha, não foi só nos clubes não. Essa tendência se espalhou. A participação em quase tudo que é vida cívica formal também caiu. O ato de votar caiu uns 25%. Ir a comícios ou manifestações caiu pela metade. Até o envolvimento em igrejas e comunidades religiosas teve uma queda bem expressiva. Mas o ponto-chave aqui é que não estamos falando só de coisas formais organizadas. As conexões do dia a dia, sabe? Aquelas mais informais. Chamar os amigos para jantar, jogar um baralho, ter um time de futebol de fim de semana, tudo isso também caiu drasticamente. Estamos nos isolando uns dos outros, tanto nas coisas grandes quanto nas pequenas. Tá, e daí? Qual é o problema disso? Qual o preço que pagamos por essa desconexão toda? A resposta, como a gente vai ver agora, é bem séria e afeta quase todos os aspectos das nossas vidas. As consequências são pesadas. Na saúde, uma pessoa socialmente isolada tem de 2 a 5 vezes mais chances de morrer, por qualquer causa. Para as crianças, a falta de capital social só perde para a pobreza em termos de prejuízo para o desenvolvimento. E nos bairros, a confiança mútua, aquela coisa de um vizinho ajudar o outro, isso prevê muito mais a segurança do lugar do que a situação econômica. Na economia, são as redes de contatos que dão aquele empurrãozinho essencial para a prosperidade. Isso tudo nos leva à grande pergunta, né? Por quê? O que causou esse desmanche todo do nosso capital social? A análise do Putnam traz umas respostas que, olha, são bem surpreendentes. O Putnam meio que fatiou as causas do problema. A pressão do dia a dia, tempo e dinheiro, explica uns 10% da queda. A expansão para os subúrbios, o tempo que perdemos do trânsito, mais 10%. A chegada da televisão, que fez com que o lazer virasse uma coisa privada dentro de casa, essa é responsável por uns 25%. Mas o grande fator responsável por metade do problema é a tal da mudança geracional. Mas o que quer dizer mudança geracional? Significa que a causa principal é a troca de gerações. Cada nova geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial é, em média, um pouquinho menos engajada na vida comunitária do que a anterior. Então não é tanto que as pessoas mudaram de repente. É mais que uma geração mais conectada foi sendo, aos poucos, substituída por outras menos conectadas. E a internet, gente? Com certeza a culpa é dela, né? Que deixou todo mundo isolado no celular. É a primeira coisa que vem à cabeça hoje em dia. Pois é, mas a resposta de Putnam é um não bem claro. Todo esse declínio começou uns 25 anos antes da internet virar o que ela é hoje. Quer dizer, a internet pode até estar mudando a nossa vida social agora, mas ela não foi quem começou o problema. Essa história é bem mais antiga.
Ok, já entendemos o diagnóstico, já vimos as possíveis causas, é um cenário meio pesado. Mas e agora? Vamos virar a página e focar na solução. Como é que podemos começar a costurar de novo esse tecido social que se rasgou? E é aqui que a coisa fica muito interessante. Vemos uma conexão incrível. A análise sociológica e os princípios da doutrina social parecem coisas diferentes, mas no fundo estão falando da mesma coisa. O capital social do Putnam é outro jeito de chamar a solidariedade. A confiança mútua é a base para o bem comum. São só duas línguas diferentes para descrever a mesma verdade. Nós precisamos nos comprometer uns com os outros. E essa ideia entra até no nosso trabalho. Uma empresa não é só uma sociedade de capitais, um monte de dinheiro junto. Como diz a citação, é uma sociedade de pessoas. Isso muda tudo. Significa que nosso trabalho pode ser um lugar-chave onde construímos ou destruímos comunidade. O mesmo vale para outras instituições. Veja o exemplo de Jorge Lacerda. Ele enxergava a universidade não só como um lugar para aprender e pesquisar. Para ele, era um espaço para cultivar o espírito de convivência, um lugar onde as pessoas se unem pelo amor e pelo pensamento. Beleza, mas como colocar isso em prática? Primeiro, a justiça é o básico. Temos que cumprir o que é justo, mas ir além, com a caridade. Segundo, colocar o bem de todo mundo, o bem comum, na frente dos nossos interesses individuais. Terceiro, entender que o trabalho e a cultura são ferramentas poderosíssimas para construir comunidade. E por último, cultivar a solidariedade, que é um compromisso firme de verdade com o bem de todos, sem exceção. E essa última citação fecha tudo com uma beleza enorme. A caridade não anula a justiça. Ela vai além, ela completa. A gente começa fazendo o que é certo, o que é justo. Mas para construir uma comunidade de verdade, para amar de verdade, precisa de mais. Precisa de finura, de delicadeza, de um cuidado genuíno com a dignidade de cada um. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Numa época de redes digitais, de desafios que são globais, o que a gente precisa de verdade para construir uma comunidade real, autêntica? A resposta, talvez, não esteja em grandes planos ou projetos. Talvez comece numa decisão mais simples, mais pessoal. A decisão de se conectar, de servir, de se comprometer com quem está do nosso lado. Bem aqui onde a gente está.